Olá pessoal, mais uma vez muito bem-vindos ao canal Quadrinhos e Companhia, é sempre um grande prazer ter vocês aqui comigo. E hoje pessoal, num vídeo pra lá de especial aí da série O Que Vem Por Aí, porque vamos falar aí sobre uma notícia que saiu hoje lá no Tex Willer Blog, lá de Portugal. Lá o nosso amigo José Carlos Francisco publicou hoje uma matéria muito show, muito especial, que foi uma entrevista com Dorival Vitor Lopes, o principal editor aí da Mitos Editora, falando aí sobre as novidades para o ano de 2019. Eu tenho certeza que vocês, assim como eu, né, estávamos aí ansiosos por essas notícias, principalmente que durante o ano aí tinha uma pinta aí de que ia ser cancelado alguns títulos, depois se voltou atrás, né, e as novidades que virão. Enfim, eu quero conversar com vocês no programa de hoje sobre estes anúncios, sobre essa entrevista, né, repercutir um pouquinho, comentar com vocês um pouquinho sobre essas edições que estarão vindo, certo? Eu tenho aqui aberto então, né, pessoal, a matéria, eu vou seguindo por ela, vou pegar a matéria como um roteiro para o vídeo de hoje e vou colocar aí já de cara para vocês então aí umas imagens então dessa matéria. Então o Dorival Vitor Lopes foi entrevistado então pelo blog, né, pelo José Carlos Francisco, e temos então aí alguns pronunciamentos dele sobre os personagens. Vamos iniciar pela Julia Kendall, as aventuras de uma criminóloga. O Dorival falou então que vai ser mantido como está, né, pessoal, bimestralmente, sempre 2 histórias dentro das HQs. Mas tem uma novidade muito interessante que vai ser trazida então. Vai haver uma republicação desde das primeiras histórias, tá? E aí vai sair um formato diferente, tá? Vai ser no formato italiano e também com papel especial de informações que a gente tem. E aí tem um detalhe bem interessante. Essa HQ ela não vai para bancas, tá? Ela vai ser por on demand. O que quer dizer isso? As pessoas vão solicitar, vão pedir. É como uma espécie de pré-venda, né? As pessoas vão pedindo, quando chega numa quantidade X, vai para a gráfica e faz. Mais ou menos assim que funciona, né? Então a editora vai publicar conforme o interesse dos colecionadores. Parece uma ideia interessante, né? Vamos aguardar para ver exatamente na prática como vai acontecer. Chegamos em Zagor. O Zagor, pessoal, então vai ser mantido aquilo que já foi anunciado, o cancelamento aí de alguns títulos, e vai se manter apenas então o Zagor especial, saindo bimestralmente, né? Saiu agora em dezembro e o próximo então para fevereiro, e assim vai consecutivamente durante o ano de 2009, então mantendo apenas o Zagor especial, né, que está aí no número 60 e poucos, né? Muito bem, um personagem novo que ainda não foi publicado no Brasil vai ser lançado em 2019 pela Mitos. Estamos falando aí do Dragoneiro. Vou colocar algumas imagens para vocês aí deste personagem. Esse personagem, pessoal, é não digo uma febre, mas vamos dizer assim a palavra, um fenômeno lá na Itália atualmente. Então é um personagem que tem uma crítica muito boa do público lá, e vai ser então feito uma espécie de teste, vai ser trazido aqui para o Brasil uma edição especial aí com 292 páginas, preto e branco, no formato italiano, né? Então dá para ver que a editora Mitos aos poucos ela está pendendo bastante para este formato italiano, tá? Muito bem, mais uma novidade importante, Um Rapaz no Faroeste. Vou colocar a imagenzinha aí para vocês. Então é um personagem jovem, tá? Que já é bem antigo, então vai estar trazendo aí para nós aqui, a editora Mitos, lançando aí uma edição de 192 páginas, já aí no primeiro semestre de 2019. Com certeza, né, essas vindas desses personagens, ele vai ser para testar aí a aceitação do público, enfim, como é que o pessoal vai se comportar diante desses novos personagens, tá? Martin Mystery, né, pessoal, então foi feito este teste durante o ano de 2018 com a série, né? Uma série de 4 números, o pessoal a princípio aprovou e vai continuar então nessa sequência que foi então publicado, depois seguindo dos 5, 6 em diante, a princípio bimestral também, tá? Dylan Dog. O Dylan Dog a gente já havia falado, né, pessoal, porque o Dorival ele já havia falado a respeito do Dylan Dog, né, que foi então lançado uma nova série
Então essa série de 4 números que rodou aí em 2018, ela vai continuar bimestralmente, né? E nos meses que não teria dessa série, então a Mitos está encaixando uma outra série. Então nós vamos ter em 2019 24 edições do Dylan Dog, uma por mês, só que intercalado, cada mês uma coleção. Tá? Então a editora explicou que são duas coleções, porque uma pega uma fase mais antiga do personagem e a outra pega uma fase mais moderna, vamos dizer assim, do personagem. Tá? Muito bem. O Tex Willer, pessoal, o Tex Willer vai ter aí no ano de 2019 algo extraordinário, que é 14 séries ativas pela Mitos. É exatamente isso, pessoal. Qual outro personagem que consegue isso, né? É algo espetacular, é algo esplendoroso, vamos dizer assim. 14 títulos, né, ativos pela editora Mitos. Aí nós temos mais o Tex Gold da Salvat. Então vão ser 15 coleções. 15 coleções ativas em 2019. Somente de Tex Willer. Que coisa impressionante. Vamos lá, quais são então pela editora Mitos? Temos o nosso querido Tex mensal, né? Segue tranquilamente aí durante o ano de 2019. Tem 2 detalhes importantes. Nós teremos 2 edições especiais durante o ano que serão coloridas, tá? Vocês já bem sabem que nós vamos ter o Tex 600, né? Em outubro. Mês de outubro vai vir o Tex 600. Só que no mês de maio vai vir o 595. Esse Tex 595 também vai ser especial, tá? Eu já tenho uma capa para mostrar para vocês aí, capa italiana no caso, tá? Por quê? Porque foi o Tex que coincidiu com os 70 anos de Tex lá na Itália, então foi um Tex especial também, tá bom? Então em 2019 segue o Tex normal com 2 especiais, 595 e 600. Tex coleção, então, né, pessoal, o Dorival havia anunciado que ia cancelar e os fãs reclamaram e ele voltou atrás. Então, de quinzenal vai então passar a ser mensal durante o ano de 2019. Muito bem acertado, né? Parabéns aí para a editora Mitos. Temos então, pessoal, aquela edição que eu já falei para vocês, né, que eu já comentei com vocês, a coleção nova que está vindo do Tex, que é Tex Willer. Tá? Então essa coleção vai se propor a trazer aquele Tex mais selvagem lá do início, né, com histórias ambientadas lá naquele período. Eu vou colocar aí o cardzinho aí, né, do vídeo para vocês dar uma conferida depois também, tá bom? Depois nós temos o Tex Ouro, que se mantém firme e forte, tá, durante o ano. Inclusive aqui tem um comentário que está chegando no número 100, mas não há ainda a informação de que o número 100 será uma edição especial, tá, pessoal? Mas com certeza, assim que a gente tiver essa informação, vamos trazer aqui em primeira... Não digo em primeira mão, né? Mas na mão que a gente conseguir trazer para vocês. Da mesma forma, o Tex Platinum, tá? O Tex Platinum que republica algumas histórias aí do anual, que na verdade são as histórias do Maxi Tex, né? Mas o Tex anual trouxe histórias do Almanac Tex, e pelo que se entende, 2019 vai trazer novas não, mas vai continuar trazendo as histórias do Almanac Tex, tá bom, pessoal? Vamos falar agora de Tex edição histórica, da mesma forma, se mantém nos mesmos padrões que vem seguindo, tá? O Almanac Tex também, da mesma forma, ali no mês de fevereiro, né? No mês de fevereiro estará vindo aí o número 51 também. Temos agora uma novidade que é o Maxi Tex, tá? O Maxi Tex, que já é o mesmo nome lá da Itália, e a gente tem comentado com vocês. Porque o Maxi Tex, tá, pessoal, ele trouxe as histórias do nosso Tex anual e também algumas 2 minisséries de Tex, né? E agora, então, lá na Itália, no ano de 2018, o que era anual passou a ser semestral. E aqui no Brasil não tem como transformar o Tex anual em Tex semestral, né? Vai ficar estranho, tá? Então, vai continuar o Tex anual e a Mitos, então, vai trazer mais uma série nova chamada com o mesmo nome, né? Maxi Tex, tá? Então, em 2019, nós vamos ter o Maxi Tex, provavelmente no primeiro semestre, e o Tex anual no segundo semestre, tá? Vamos lá, vamos em frente. Seguindo no Tex anual, da mesma forma, né? Prometido, então, para
dezembro do ano que vem, se mantendo normal, trazendo história inédita e muito especial. Tex especial colorido, tá? Eu vou colocando na tela aí para vocês ir sabendo, né, de qual a gente está falando. O Tex especial colorido, então, como se comportou em 2018 semestral, da mesma forma vai continuar em 2019, saindo em janeiro e no mês de julho. Tex em cores. Na verdade, vamos deixar o em cores por último, tá, pessoal? Porque é uma grande expectativa aí de todo mundo. Vamos deixar então o Tex em cores por último. Tex gigante. O Tex gigante também se mantém da mesma forma, né? Um formatão especial, Tex grande, né? Vindo aí para nós no mês de outubro de 2019, uma edição então para 2019. Tex Graphic Novel, né? É uma série que a princípio a Mythos confirma como uma série consolidada, pelas informações que passam, né? Os fãs têm adorado. E isso é algo interessante, gente, porque o Tex Graphic Novel é uma estratégia, na verdade, de não só da Mythos, mas de outras editoras e própria o Mundo Bonelli italiano, né? São formas de conquistar outros públicos, são estratégias, né, que se tem de se conquistar outros públicos que saem um pouquinho ali do nicho daqueles colecionadores tradicionais, né? Por isso que muitas vezes os colecionadores tradicionais criticam um pouquinho as histórias, enfim, porque diferencia um pouco, né, para tentar alcançar um pouquinho outros públicos, né? Como estratégia é bem interessante, tá? Mas as edições são bem legal também. Seguindo então em 2019 com 2 edições. E agora então vamos falar do Tex, de 2 Tex muito interessante, né? Que é o Tex em cores. E depois mais uma outra novidade interessante aí. Então o Tex em cores, pessoal, é o seguinte, né? Nós já tivemos algumas variações aí dentro da coleção, porque é uma coleção cara, né? Assim como muitas são caras, né? Mas, enfim, ela é uma coleção cara, né? E ela teve algumas mutações ao longo do tempo para tentar se reinventar e se manter. E agora vai retornar novamente, tá? O formato que ela vai vir, então, é o formato italiano, como já foi em todo o tempo, né? Colorida e papel especial. A Mythos tem esse costume de não detalhar o papel, mas aqui, se ela fala papel especial, ela quer dizer que não é o papel jornal, como as últimas 4 que saíram, do 31 até o 34, né? Então, esse papel, essas edições utilizou o papel jornal, então aqui está descartando este papel. Então, talvez não seja o papel couché das primeiras, mas pode ser o offset, que foi muito adotado pela editora aí ao longo de 2018, o que dá para dizer assim que já é suficiente, né? Eu diria que é suficiente. Espero que isso contribua aqui na questão do valor, tá? Muito bem, 224 páginas, gente. Quando eu já tinha ouvido falar que ela iria retornar, e muitos comentários se devem ter observado que eu já afirmava isso. E eu também já... Essa é uma coleção que não poderia ser cancelada, ser suspensa, né? Se suspende por um tempo para ver, para sentir o mercado, essas coisas, e tentar voltar num outro melhor momento. E é o que está acontecendo, é o que vai acontecer, né? E aí, então, assim, ó, ela está retornando com 224 páginas. No meu ver, é muito bacana, é muito bom. E dá para comparar, então, com aquele Zagor especial e 40 anos no Brasil. Eu acredito que vai ser mais ou menos semelhante àquela edição ali. Só que se for semelhante àquela ali, o preço vai ficar caro, R$ 44,90. Espero que se tenha melhores notícias a respeito disso. Mas, enfim, tá? É o que se tem. Vai voltar, então, em 2019, né? A informação principal que a gente precisa. E vai ser bimestral, tá, gente? Gostei da ideia também de bimestralidade para essa edição. E por último, para finalizarmos, algo assim que eu achei muito top, muito 10, tá? Nós vimos aí, pessoal, no finalzinho de 2017, ao longo de 2018, o Tex Gold, né, vindo aí, trazendo a sua lombada, né? E o pessoal nos grupos, né, ficam publicando, e eu também gosto, até nos próprios vídeos eu coloco as imagens da lombada que vai estar se formando.
Pois é, por que eu estou falando isso? Porque a Mitos, então, em 2019, vai trazer uma coleção especial de techs, uma coleção deluxe, tá? Aonde vai ter uma lombada. Os fãs de techs tradicionais de techs, ou novos de techs, vão poder montar uma coleção com lombada, tá? E aí, então, assim, ó, os detalhes que a gente tem, então, aqui vai ser uma coleção deluxe, né? Com, digamos assim, as melhores histórias de techs. Provavelmente vão ter muita republicação aí também, né? Enfim, mas pelo que eu pude perceber, eles vão escolher histórias que, digamos assim, são mais pedidas pelos fãs. Provavelmente no Correio do Oeste ou no Facebook, né? Onde o pessoal se manifesta, digamos assim, aclamando algumas histórias. Acredito eu que serão trabalhadas histórias assim em 10 edições. Tá? Serão 10 edições, não sairão todas em 2019, não é bom que saia mesmo, né? Não adianta empilhar todo mês edições aí o pessoal não conseguir adquirir. Então, a princípio, acho que vai sair 4 edições em 2019 e depois as outras lá em 2020. E eu peguei essa edição aqui, gente, porque a princípio ela vai ser muito semelhante a essa especial de 70 anos aqui de techs, tá? Porque é capa dura, tá? Formato italiano, né? O tamanho italiano, né? Formato Bonelli. A gente costuma dizer o formato italiano porque é o original que é feito lá na Itália, mas a Mitos utiliza formato Bonelli, né? Mas então assim, ó, esse tamanho aqui, capa dura, colorida, né? Assim como esse aqui. Aí o papel fica, não sei, né? Se vai ser esse aqui ou papel couché. Né? Imagino que uma deluxe deveria ser papel couché, mas enfim, assim como os Mágico Vento, né? que é papel couché e é uma deluxe também. Então provavelmente também será um papel couché, né? Semelhante, né, àquela gigante encadernado também, que já saiu pela própria Mitos. E aí, então é isso, é uma coleção bem bacana. Eu gostei muito dessas novidades aí. Eu que em alguns momentos critico a editora Mitos, né, são duas questões que muitas vezes eu critico a editora Mitos, que é a periodicidade, né? Não está 100% resolvido isso, né? Porque, principalmente porque vai vir mais edições, né? É claro que a editora Mitos deixa bem claro, né, que ela não está querendo dizer que um colecionador tem que comprar tudo, né? Mas ele está tentando selecionar alguns clientes, né? Alguns fãs. E só que isso não é muito legal, sabe? Eu não acho bem legal isso, mas enfim, né? É a estratégia da editora. E a questão do preço, né? Então a periodicidade e o preço das edições, isso eu continuo com as minhas convicções, com as minhas críticas, mas enfim, assim, ó, a ideia da editora é bacana para o ano, essa programação para o ano, essa questão de trazer essas edições é legal, tá? Vamos aguardar então maiores novidades que vamos estar trazendo aqui sempre para vocês na intenção de informar e, é claro, sempre trazer a nossa opinião, né, gente? Porque a gente é colecionador de techs e por que não dar a nossa opinião muitas vezes em algumas questões. Então fica aí então essa repercussão, né, pessoal, dessa notícia trazida aí pelo José Carlos Francisco, lá do blog, do Tex Willer Blog, né? Que por sinal assim, é um baita profissional, é um baita fã de techs, um baita colecionador de techs e fazendo um trabalho espetacular aí no Tex Willer Blog. Então todos os créditos aí então para o José Carlos Francisco e o Tex Willer Blog. Vou deixar aí então, pessoal, um linkzinho para vocês ir lá visitar a matéria, se você ainda não fez isso, e dar uma lida melhor lá em todas essas informações que eu trouxe para vocês no programa de hoje, certo? Então, sempre o nosso agradecimento pela sua companhia e, é claro, se você ainda não é inscrito no canal, né, pessoal, por favor, não perca tempo, se inscreva, clique aí no botão inscrever-se e depois, logo em seguida, clique no botão ali do sininho para que você seja avisado toda vez que nós tivermos um programa novo aqui, ok? Então é isso e eu espero vocês no próximo programa.